Falando em renegociação de crédito, mas nesse caso o crédito rural, que a Luciana Verdolim trouxe informações agora pra gente, o programa Desenrola Brasil chega ao fim hoje. A meta é de renegociar 50 bilhões de reais em dívidas de pessoas físicas que foi atingida. Mas há um alerta sobre novos endividamentos, né, Gani? Exatamente, Lívia. A ideia inicial do governo era atingir 70 milhões de pessoas, acabou atingindo 30 milhões em termos de volume, conseguiu o atingido, teve que postergar por 2 vezes, mais de 5 meses aí do que o previsto. Agora, o grande problema não é que é um perdão da dívida. Muita gente acha que o programa é um perdão. Não é um perdão. O que acontece é uma renegociação a uma taxa de juros menor a um prazo mais estendido, por exemplo. E aí há o risco de um novo endividamento, porque você deu uma taxa de juros para a pessoa pagar menor ou um prazo mais alongado e essa pessoa ela está agora com um pouco mais de folga para consumir. Mas aí falta a educação financeira. Exatamente, né, é isso que eu iria falar. A pessoa precisa de se controlar financeiramente. Exatamente. Então, o que eu vejo que este tipo de programa ele é muito paliativo, ele não resolve o problema do ponto de vista estrutural. O que resolve o problema do ponto de vista estrutural para reduzir esse nível de endividamento das famílias? É uma educação financeira, por exemplo, que envolve uma parte comportamental. Será que eu preciso realmente comprar a prazo este bem? Será que é um bem de primeira necessidade? Será que eu não posso esperar um pouco e juntar o dinheiro e comprar? Um outro ponto, taxas de juros muito elevadas. E aí entender as causas dessa taxa de juros lá na ponta, no cartão de crédito, no cheque especial, estão elevadas. Os bancos alegam que é uma alta inadimplência. Por outro lado, os críticos dizem que os bancos têm margens muito elevadas, têm pouca concorrência, até o tamanho do Estado brasileiro acaba influenciando nessas taxas de juros. Mas tem um estudo bastante sério, bastante técnico, para entender como que a gente consegue reduzir a taxa de juros lá na ponta, porque não é simplesmente na canetada, não é uma vontade política, e isso envolve aí uma série de variáveis, como eu falei, tamanho de Estado, concorrência, custos operacionais, etc. Mas o ponto é que isso é uma medida paliativa, não resolve o problema a médio e longo prazo. Vamos ouvir agora, então, o Beraldo, Cristiano Beraldo, porque, Beraldo, as pessoas precisam, claro, de educação financeira, como disse o Gani agora há pouco, mas também precisam colocar as contas em dia. E diante da situação econômica do país, programas como esse, por mais que sejam paliativos, como explicou o Gani também, são importantes. E tem que ver um outro ponto, com o que as pessoas estão se endividando. Porque alguns levantamentos mostram que até compras no supermercado estão sendo feitas também com cartão de crédito. Não, ou seja, o que é essencial, é isso que eu quero dizer, né? Para compras essenciais também são feitas pelo cartão de crédito. Sim, e esse é o pior modelo, Lívia, porque o cartão de crédito tem juros exorbitantes. A gente tem no Brasil, qualquer pessoa pode pegar agora o seu aplicativo do cartão de crédito, vai ver lá, 400% de juros ao ano. Para uma taxa de juros, aí tentando chegar em 10%, né, a taxa de juros oficial, a Selic. Então, veja como é tão mais alto o crédito para o consumidor. Se você pegar, por exemplo, um país como Estados Unidos, você tem a taxa de juros na casa de 5% e os juros do cartão de crédito, os juros anual, é na casa de 20%, 25%. Olha só a diferença, é de 5 vezes mais para 40 vezes mais. Então, o brasileiro ele sofre dessa impossibilidade de ter as coisas ao preço justo. Ele, às vezes, quer comprar lá um tênis novo, uma roupa nova, quer fazer uma viagem, ele não se dá conta que quando ele entra nessa dinâmica do cartão de crédito, ele vai comprar algo que ele não sabe o quanto vai custar no final, porque ele vai enrolando, ele vai postergando, ele paga o mínimo, ele vai até que chega um ponto que ele não consegue mais pagar. E aí, para a instituição financeira, o esforço que o consumidor faz para pagar já cobre, em grande parte dos casos, já cobre o risco do banco, mas os juros vão se acumulando. E aí, só para finalizar, reforçar que esse é um esforço do governo, esse desenrola é um esforço do governo, olhando para, sobretudo, o comércio. Ele não está olhando para as pessoas, é para, justamente como disse o Gani, aumentar o poder de compra
e manter o comércio, o varejista feliz.